Olá, senhoras e senhores, cara. Oh, meu Deus do céu, que saudade de fazer isso. Um ótimo BBB pra você, um bom dia, boa tarde, boa noite. Candy Sugar aqui. Que prazer de ter sua companhia aqui no meu café, senhores. Rapaz, eu tô 2 semanas fora, mas eu voltei com muito contente, muito agradecido por tudo que aconteceu na minha vida e está acontecendo tanto no meu âmbito pessoal, profissional e nos meus hobbies, que um dos principais que é esse daqui. Então, novamente, obrigado, Ana! Meu nome é de Kotari. Bem-vindos a mais um episódio. E o episódio de hoje é alistamento militar, senhores. Algo que, pelo menos por hora e alguns anos, está presente na vida dos senhorinhos, os caras. Os caras sou eu, os Roberto Carlinhos, que fazem 18 anos. As mulheres ainda não. Espero que continue assim, porque o bagulho é louco. Ai, ai. Cara, antes de começar tudo isso aqui, eu gostaria de agradecer a todo o feedback que vocês deram, tanto no episódio piloto, quanto no episódio oficial do meu primeiro emprego. Foi incrível ler os comentários de vocês, ver a presença de vocês lá. Foi sensacional, foi muito gratificante de ver que a gente tá aos pouquinhos mesmo com um pouquinho massa, com um pouquinho areia, a gente conseguiu fazer um pouquinho de cimento e pegou alguns tijolos que achamos na rua e estamos conseguindo construir essa casinha para todo mundo ficar acolhido. Se vocês puderam ver no episódio do meu primeiro emprego, até que tá ficando bonitinho a entrada do nosso café. E talvez futuramente ele esteja pronto e eu consiga mostrar pra vocês como ele está ficando. Tá? Mas por hora é... Ai, senhores, que saudade que eu tava de vocês não têm ideia. Mas voltamos aí. E aí, cara, vocês gostaram do fundo, mano? Cara, esse fundo aí eu fiz junto com meu irmão, cara. Pô, e é muito especial, ainda mais no dia de hoje, que é aniversário dele, mano. Então, comentem aí, se puderem, mandarem palavras boas pro meu irmão. Ele faz 1 década de vida, o nome dele é Henry. E, inclusive, irmão, um beijo. Te amo, cara. Você não sabe o quanto eu sou orgulhoso de ter você do meu lado, de poder falar com o teu irmãozinho caçulinha assim. Isso é incrível, cara. Te amo demais. Você me inspira a gravar isso aqui. Você me inspira a ser uma pessoa melhor todos os dias, sabe? A gente pode ser várias duplas. A gente pode ser um Phineas e Ferb, um Finn e Jake, até o Rick e Morty. Mas no final de contas, o importante é a nossa conexão. Eu te amo demais, irmão. Um beijo do querido Candy e do seu irmãozinho. Não por sair do assunto, mas pra comemorar, já dando spoiler, eu fui dispensado do alistamento. E pra comemorar isso, a minha avó resolveu a gente pedir uma pizza. E pela primeira vez a gente pediu uma mega pizza, mano. Tipo assim, papoqueira, mano, era aquelas pizzas gigantes, tá ligado? Tipo quando os Tartaruga Ninja tava com muita fome, eles pegavam aquelas pizzas gigantes. Mano, era aquelas pizzas, mano, retangular, velho. Mano, se eu me esforçasse um pouquinho, eu conseguia calcular o perímetro do... E, mano, ela era dividida em 4 sabores. Era de chocolate, sim, tinha uma parte que era doce, era de chocolate, frango catupiry, acho que tinha uma parte de mussarela, enfim, e outra de toscana. Tava boa para um pi. Sério, muito boa, mano. Como um pizza, mano. Se você for intolerante à lactose, cara, bebe aí sua lactase, mano. Come uma pizzinha boa, porque faz bem, mano. Faz bem pra vida, mano. Ai, senhores, voltando. Gostaria de agradecer imensamente pelo feedback que vocês deram no episódio passado. Um beijo, senhores. Sejam muito bem-vindos ao meu café, cara. Só que sempre quando vocês quiserem ir, mano, vocês entram. Eu sempre vou estar contando histórias aqui pra vocês. E saber que vocês estão aí nas mesinhas de vocês me ouvindo. Sabendo que você que eu tô falando contigo agora tá prestando atenção agora, fazendo alguma outra coisinha aí, mano. Pô, contente, mano, contente. Pode ser, pega uma mesa aí, cara. Você pode ir lá no balcão pedir um cappuccino. Vai dar uma estudadinha, trabalha, enquanto eu falo mais merda por aí.
Ai, ai. Seguinte, senhores, o episódio de hoje é sobre alistamento. Ai, se você mora em outro planeta, assim como o Nômade, eu irei contar pra você como funciona o processo de alistamento militar. Existe uma garotinha aí um garotinho, enfim, de 18 anos. Você sabe que você tem que fazer o processo de alistamento no ano que você completa seus 18 aninhos. E pela minha sorte, no ano passado foi quando eu fiz 18 anos. Eba! Vida adulta batendo na porta. Mas ainda tenho muito a viver. Eu fiz a minha inscrição no site do alistamento no dia 1º de janeiro, porque eu pensei, mano, eu já quero descartar logo isso e tirar esse pezinho das minhas costas. Porque afinal de contas, como eu falei no episódio oficial do meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar no ano passado. E eu já tava fazendo faculdade, tava trabalhando, e o alistamento teria que baralizar tudo isso. Então eu falei, mano, eu já vou, tipo... Mano, se eu tô vendo que tem a formiga subir na minha perna, já vou tirar ela dali, né, mano, pra não começar a me incomodar posteriormente. Então eu já tentei ali tirar a formiguinha, só que ela insistiu. Porque meu sangue é doce. Ela insistiu. Então, eu fiz isso em janeiro, mas eu só fui chamado de verdade no dia do meu aniversário. Porque como... Mas eu vou deixar eu jogar no ar, é de 17 de junho. E no meu dia do aniversário... só faltou levar o bolo e a vela pra eu passar... pra eu cantar parabéns ali com a galera da junta. Porque eu passei lá, cara. Passei lá no aniversário. Ai... E foi tenso, mas o primeiro processo do alistamento começa com a sua ida junta militar, tá? Quando lá no site eles falam o dia que você tem que ir, você vai naquele dia e no local que eles pedem. O meu foi na República, que é aqui em São Paulo. Caso você não conheça São Paulo, a República é meio que o centro, onde fica a galeria do rock, tem uns bagulho maneiro lá. E ali do ladinho tem o inferno, que é a junta militar. Sendo sincero, de tudo que eu passei na questão militar, a junta foi a pior parte. Porque foi quando tava ansioso, passava muitas coisas na minha cabeça. Enfim, todo o contexto disso. Eu era alguém que também não tava tão maduro maduro e aceitava as mudanças na minha vida. Tinha muitas coisas acontecendo e o alistamento tá morrendo de medo dos caras começar a me bater do nada lá dentro. Mas no geral vamos contar como foi. Cara, basicamente você vai entrar lá no horário que eles pedem e vai ter os caras de 2 metros na porta segurando 2 doses e vai ter um monte de guri lá, tudo ansioso pra caramba, só um ou outro pé de meia lá que realmente tá querendo ser voluntário disso. E tá fazendo posição de descanso quando é só pra ele ficar de boa. Mas no geral você vai pegar uma folhinha lá, eles vão fazer umas perguntinhas pra você, você vai fazer uns exames. E em cerca de 3 horinhas, 2 horinhas, você vai acabar o processo da junta. Só que teve um mito, pessoal, aqui que eu pensei que não existia mais, mas existe. Que é que lá onde eu fui, mano, achei os bagulho meio arcaico. Então eles estavam usando um modelo antigo que eu tive que ficar pelado na junta pra fazer aquele testinho do dedo, mano. Eu tinha que assoprar assim, mano. Aí tinha uma doutora lá que ela ficava vendo a gente fazer o teste. Foi um constrangedor, tá? Foi. Mas de todos os males, era uma moça bonita pra... Perdão, tô falando merda. E depois disso a gente fez o teste de força. Que eu tava pegando assim, só que eu não queria fazer o teste. Aí eu levantei um negócio assim, a mulher falou: vamos, você consegue mais, você consegue. Eu falei, moça, eu não... Eu fiquei quieto, eu olhei pra ela, olhou pra mim, tá? Eu forcei um pouquinho assim, fingindo que eu tava fazendo força. E... Foi tipo fingir que, sei lá, foi tipo fingir que tá dormindo pra sua mãe. Foi o que eu fiz, eu fingi que eu tava dormindo eu fingi que eu tava fazendo exercício pra mulher. E aí ela anotou lá um bagulhozinho e depois de fazer o exercício físico, eu fui pra salinha, a temida salinha do alistamento, que você normalmente começa com um sargento, enfim, um soldado que seja. E você faz a temida pergunta: você quer se voluntariar para o alistamento obrigatório?
ou você quer servir? E eu falei, não, e aí, devido às questões, tô fazendo faculdade, enfim, caramba, 4. Tô trabalhando, enfim, eu moro com minha mãe, meu irmão, enfim. E aí, mano, ele falou, beleza, aí assina aí, coloca seus dados, nome, telefone, blá, blá, blá. E saindo dessa linha temida das perguntas, eu fui direcionado por um tenente que eu teria que voltar. Que o inferno só começou, filho, só tá queimando os pés, daqui a pouco tá pegando fogo. Que eu ia receber um timeout do governo da minha nação brasileira, e que eu, daqui a um tempinho, eles iam me avisar pelo site que aconteceu uma tal de seleção geral online, onde 70% das pessoas que fizeram o se alistaram naquele ano iriam passar para a segunda fase e 30% iriam ser dispensados. Ele já falou, mano, vocês estão pensando que vão se livrar da gente nessa seleção geral? Muito provavelmente que não. Mas após disso vocês vão para a segunda fase. Foi o que aconteceu, tá? Eu fiz o meu alistamento, eu fui na junta em junho. Aconteceu a seleção geral em novembro, pelo site mesmo. E quando foi dia 1º de janeiro de 2026, na virada do ano, eu fui notificado que eu deveria comparecer a um quartel, senhores. E o meu quartel foi a CEPOR. Caso o tio não saiba, a CEPOR existe um por estado. Eu não sei falar pra vocês o que seria a CEPOR, mas não foi dos piores quartéis para se estar, né, tá? Graças a Deus foi bem tranquilo no processo lá dentro do quartel. E foi bem mais direto do que na junta. Você ficar pelado. Mas foi interessante, tá? Eu fiz as mesmas coisas que eu fiz na junta, só que de maneira mais... tem que fazer isso aqui, fazer isso aqui, enfim. Assinar os papelzinhos, respondi as temidas perguntas. E isso foi em... acho que é na semana de 10 de fevereiro, acho que eu não me engano, foi 10 de fevereiro isso. E nesse dia eles me falaram, mano, você vai ter que voltar na segunda quinzena de fevereiro aqui, que aí a gente vai falar, mano, se você vai ser dispensado ou se você vai servir. Senhores, demorou um tiquinho, a ansiedade bateu por 2 semanas, mas senhorzinho Candy, mano, trabalhou normal 2 semanas, muito contente, foi atrás mano, trabalhei normal, estudei, tive minha vida, não tava ansioso, tava muito tranquilo, cara. Inclusive, eu gostaria de comentar isso aqui. Eu tava lá no começo, no ano, em 2025, quando eu tava no processo de alistamento, eu tava muito ansioso. Mas quando virou ano, 2026, várias coisas aconteceram na minha vida, eu senti que eu tava muito mais... Eu tava com uma raiz mais forte, sabe? Eu tava me sentindo o diamante do Ben 10. Eu tava rígido, mano. Eu tava falando, pô, que isso, cara? Não tenha medo de mudanças, cara. Tire leite de pedra, cara. Você tá sofrendo, tente aproveitar o que dá, sabe? Se a vida mudar você, mude junto com ela. E tente seguir seguir o rumo melhor possível que você conseguir. E eu tava nessa, cara. Se eu fosse dispensado, tudo bem. Eu segui minha vida normalmente, ia seguir meus sonhos, vambora. Se eu fosse seguir o alistamento obrigatório, o que me deixou muito aliviado foi um podcast do Uno, perdão que eu não lembro o nome agora, mas que ele dizia que ele tinha vontade de seguir o alistamento muito por conta da experiência, das histórias que ele ia ter lá dentro. E além disso, um comentário que ele fez no podcast anterior, muito obrigado, Sr. Uran, que as experiências que iam ser geradas lá dentro do quartel eu poderia compartilhar com vocês. Então tava aliviado já. E eu quero passar isso pra você. Não sei se você tá no processo de alistamento, se você é um guri, uma guria, não sei, enfim. O alistamento é optativo para as mulheres, mas vai que você quer. Não fique ansioso, cara. É uma mudança nova pra você. Aproveite tudo isso. Pô, eu fiz o test drive no alistamento. O que aconteceu? Eu até pulei um pouco da história. Eu tive que voltar na segunda quinzena de fevereiro. E quando eu voltei lá no quartel, eles... Mano, foi uma fileira gigante de guri lá, não vi nenhuma guria. Um moleque pra caralho fedendo CC pra porra, fila. Eu lá, com minha bolsa, 7h30 no portão, tava com a bolsa segurando com a mão esquerda. Entrei lá, com um monte de gente. E eles separaram a gente em letras alfabéticas. Meu nome é Cauã, começou com a letra K. E eles foram dividindo
lá dentro do quartel, 2 grupos gigantes. Lá no centro da CEPOR, em São Paulo, que fica localizado em Santana, lá tem mano, parece um campo gigante assim no meio. E eles estavam dividindo no campo do lado direito a galera que estava sendo dispensada, que em tese eu não sabia, e do lado esquerdo a galera que estava sendo... eles estavam chamando. E mano... chegou uma hora que o lado que tinha mais gente tava parecendo um formigueiro. E do lado que tinha pouca gente, a galera tava sendo separada por mão. Que se você conhece alguma coisa da carreira militar, enfim, você deve ter ciência de que existe um negócio chamado cobrir. Que é basicamente você ficar separado por mão, assim, tá ligado? Estica seu braço assim. E tipo, se você estiver perto de uma parede, você tá... se você estiver perto de uma parede esticando sua mão assim, isso é cobrir. Você tá cobrindo entre aspas a parede. Você tá um braço de distância da parede. E a galera tava sendo dividida assim, mano. Eu falei, cara, tá muito estranho isso, mano. Mano, a galera de um lado tá parecendo uma estação das 6 horas da tarde, e a do outro tá parecendo senador em dia de votação. Falta vários e e com um monte de cadeira vazia. E que foi o que aconteceu? Na parte do formigueiro ficou lá a galera e foi todo mundo dispensado no mesmo dia. E a parte dos senadores, entre aspas, faltou 8 pessoas, mas a gente já prorroga sobre isso. E eu fui chamado, pessoal. Eu fui chamado por eles, mano. Sim, galera, quem de sugarzinho é do exército, mano. Vocês iam tomar café, não, mano. Vocês iam tomar chafé. Não, chafé não, barro, fera. É pegar terra assim, jogar água e tomar. Porque eu não ia ter condições de comprar café que vende aqui no Candice Coffee. E basicamente foi listado, pô, a gente foi levado uma salinha lá. E nessa salinha o tenente, mano, tenente muito gente boa, não lembro o nome dele agora. Tinha um bigodinho assim meio suspeito. E ele dividiu a gente em 6 pelotões, tá? Muito provavelmente no seu quartel vai ser diferente, mas isso que aconteceu com a gente, foi dividido em 6 pelotões. A gente tava em 172 pessoas. E em cada pelotão era pra ter 30 pessoas. Ou seja, teve excesso de pessoas. Porque eram pra ser 180 pessoas, sendo 6 pelotões, 30 pessoas em cada. E esse excesso foi o que vai acarretar no futuramente a minha dispensa, senhores. Mas a gente aborda sobre isso, tá bom? Ai, meu Deus do céu. E aí, após eu sair dessa salinha, fui dividido no pelotão. Fiquei no 4º pelotão. Pelotão que futuramente seria chamado de Aeromóvel. Sim, senhores. E eu recebi meu nome de guerra por lá. E eu fiz 2 amiguinhos, cara. Um foi durante lá fora, cara. Um moleque que não queria servir, que o nome dele era Hugo. Que ele recebeu o nome de Hugo Souza. Vai, Corinthians! E outro, o Fabrício, que recebeu... O Fabrício? Meu Deus, não lembro o nome dele. Mas o nome dele de guerra é Brício. Que inclusive virou meu amigo, mano. Enfim, meu colega. E eu fiz amizade com ele lá dentro mesmo. E aí a gente fez amizade, mano. Eu, Hugo Souza e o Fabrício, tava todo mundo lá. Todo mundo junto, mano. E recebeu nossos nomes de guerra. E nesse primeiro dia, que aconteceu toda essa eles extinguiram, né, foi quem passou, quem não passou. Porque eu aprendi algumas coisas, foi um dia bem sofrido pra mim. Eu aprendi a famosa Ordem Unida, que é basicamente alguns comandos que... Aprendi o clássico, sentido, descansar, esquerda pra direita, retaguarda, esquerda volver, direita volver, muitas coisas que no aglomerado dessas ações a gente chama de Ordem Unida. E eu aprendi isso. Foi do caralho, foi uma experiência horrível, mas isso foi boa também. Porque tava todo mundo fudido na mesma. Se um errava, o outro era chamado de precoce. Aí, mano, eu fui chamado de dislexo. Mano, foi uma experiência horrível. Eu dormi 12 horas no dia seguinte. E a gente se encontrava, tinha um Mac lá próximo. E o nosso pelotão, ele... Nossa, não toquei num ponto importante.
Cada pelotão eu tinha falado que ele era dividido em média em 30 pessoas. E o comandante, que é o cara que cuida da gente, ele designa um da gente, dois de nós, como um xerife, que é o cara que vai gerir a gente, vai falar pra gente o local que a gente vai se encontrar pra entrar antes no quartel. E o subxerife que vai ajudar o xerife. O nosso xerife e o nosso subxerife, eles eram muito fodas, tá? Os caras muito maneiro. E a gente se encontrava todo mundo perto de um McDonald's, cara, que fica lá perto da Cepor. E a gente se divertia pra caramba, mano. Todo mundo ali de tênis preto, calça jeans, blusa branca, parecendo que saiu dos anos 80 ali, só faltava os cabelão. Era maneiro, cara, era bem massa, era uma energia muito boa. Tipo, tinha gente, a maioria era voluntária, não, pessoas que queriam servir, poucas eram involuntárias. Mas a energia, assim, que era muito boa, sabe? A energia de, tipo, todo mundo tá fudido, cara. Todo mundo ali é um conscrito, né? Que a galera são pessoas que não. Que vão ainda vão sofrer muito nas mãos de soldados folgados e de sargentos mal-humorados. Então tava todo mundo ali, mano, na boa, sabe? E eles falavam, pô, quando algum errava alguma coisa, sei lá, eles falavam, pô, faz desse jeito aqui, por quê? Eles te ensinavam porque se você errar, todo mundo vai se fuder. Então eles ajudavam, tá? Eu comentei um pouco antes que nossa vestimenta era de calça jeans, blusa branca e tênis preto. E o nosso xerife, que em tese era o cara que é o nosso porta-voz, ele veio de tênis vermelho no primeiro dia. E o nosso bando apelidou ele de carinhosamente de Sonic. E futuramente seria um fator pra ele não ser mais o xerife do bando. E por que eu comentei anteriormente que eu fiz drive-thru no exército? Porque por faltar 8 pessoas, por não ter 180 pessoas e ter 6 pelotões de 30, o exército me dispensou por excesso de contingência, senhor. Ou seja, senhores, eu fiquei por 2 dias no exército e mudou completamente minha cabeça. Ai, exército, né, galera? É isso aí. Confesso que eu fiquei muito contente. Como eu falei, eu tava apto a mudanças, mas me deu esse gostinho que eu tive. Me deu um sentimento de. Esse sentimento de, tipo, tá todo mundo na mesma. Mudou um pouco minha cabeça sobre as coisas. E eu realmente percebi que, cara, tamo todo mundo na mesma, sabe? Tem uma galera que pensa diferente, enfim, mas no geral, todo mundo ali, mano, é ser humaninho, tá ligado? Ir atrás do seu corre, ganhar um dinheirinho, comprar sua casinha. Todo mundo atrás do seu propósito, sabe? Então vamos curtir a vida, vamos. Faz o que você gosta, sabe? Ai, eu já cansei de ser apático com tudo isso e só falar, mais um dia, pô, vou ter que acordar, que saco. Levar isso aqui como um peso. Eu sinto que após esse ano passado que teve, onde ingressei na faculdade, comecei a trabalhar, onde esse ano fiz esse processo de alistamento totalmente sozinho, independente, eu percebi que é bom viver, é bom você ter experiências novas para realmente ter certeza do caminho que você quer seguir, para ter ainda mais convicção naquilo que você quer na sua vida. E isso no exército serviu como combustível para mim e uma nova percepção de caminho, de possibilidades na minha vida. Então, desde já, quero agradecer agora a minha família inteira, todo mundo que foi em peso falando, mandando mensagens positivas pra mim, que eu deveria, que seja a vontade de Deus, que Ele tomasse a melhor decisão na minha vida. Muito obrigado. Quero agradecer também ao Daniel, que foi o cara que me emprestou o livro do Despertar da Consciência. Ele me mandou mensagem, pô, fiquei muito contente. A todos os meus colegas do CIE, enfim. Outro abraço especial pro Matheus, cara. Pô, Matheus, cara. Como eu agradeci antes do feedback de vocês aqui nos podcasts, o Matheus, ele me mandou um áudio de 7 minutos, galera, falando assim, mano, continua, enfim, um áudio bem amoroso, bem de amigo mesmo, aquele amigo que você chama pra tomar um café e começa a falar sobre a vida. Esse é o Matheus, um cara que eu tenho muito carinho e é o meu irmão de outra vida, sabe? Muito obrigado, Matthew. Então, no geral, foi isso. Eu fui dispensado do exército. E as lembranças que eu tenho são algumas amizades que perdurarão por aí. Inclusive,
No exército lá, quando eu saí, faltava uma semana para eles entrarem no que eles chamam de internato, que é quando você sai de estado civil e entra para estado militar. Porque quando você faz a formatura, que é um dia antes, um dia anterior ao internato, você está saindo, você está celebrando a saída de civil para militar. E para você provar, entre aspas, e comemorar isso, você fica 10, enfim, depende do quartel, dias isolado do mundo externo, só fica lá no quartel. Aí você leva a roupa, leva um monte de coisa. Inclusive eu tô com 3 blusas brancas por causa disso, porque eu pensei que ia ficar lá. E aí você fica 10 dias lá e aprende muita coisa, mano. Sofre pra caralho lá. Mas isso rende muitas histórias e experiências. E eu não raspei a cabeça também, mano. Por pouco, tá? Quando eu voltei lá em uma sexta-feira. É sexta-feira agora, inclusive, no dia 27 de fevereiro, quando o Pokémon completou 30 dias. 30 dias é foda. Pokémon Black lançou mês passado. Quando o Pokémon completou 30 anos, sexta-feira, no dia 27. Que eu recebi a notícia, ou seja, que em vez de ter 6 pelotões por excesso de contingência, vão ter 5, ou seja, eles tiraram 22 pessoas e eu fui uma delas. Nesse dia eu encontrei meu antigo pelotão, meu quarto pelotão, tava todo mundo careca, cumprimentei todo mundo com o maior... Falei, pô, boa sorte pra vocês aí, mano. Eles lembraram de mim, fiquei muito contente. E... essa galerinha que foi dispensada, meu grupinho, assim, todo mundo teve a mesma visão. Senti que foi bom pra eles ter passado esses um dia e meio aí no quartel, sabe? Ai, foi uma experiência gostosa de viver, assim. Graças a Deus estou empregado. Não precisei paralisar meu contrato, tô trabalhando. Vou ver meus velhinhos lá, mano, hemodiálise normalmente. Mas agora com uma nova cabeça. Com uma cabeça, mesmo que por um curto período de tempo que eu entrei no mundo militar, uma cabeça mais disciplinada, que percebe que eu realmente tenho que ir atrás dos meus objetivos. Então, a lembrança que eu vou levar de tudo isso são algumas pequenas memórias e uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola cheia de fita isolante. Eu fui obrigado a fazer isso, cara, porque, tipo assim, eles chamam de Stanley militar. Tem todo o bagulho da física, que a luz, quando é preto, a luz entra e vai embora, assim. E eu tinha que levar essa garrafa e aquela sempre teria que estar plena. Eu não sabia, mas plena é sinônimo de cheia. Então eu aprendi alguma coisa de tudo isso. Ai, ai. Senhores, muito obrigado a você que me ouviu até aqui. Talvez esse episódio tenha sido um pouquinho curto, mas é só pra falar que eu tô vivo, que eu vou estar aqui. Inclusive, eu pretendo postar todo sábado aqui pra vocês um novo episódio. Ou seja, vamos fazendo semanais, tá? Então todo sábado que a gente pretende voltar a estar aqui. Inclusive, como eu vou postar todo sábado, esse intervalo de semana, os comentários que aparecerem nesse episódio aqui vão aparecer no final do outro episódio. Assim como os comentários que tiveram desse tempo que eu não postei podcast, que tiveram no comentário do meu primeiro emprego, vão aparecer no final desse vídeo aqui, cara. Então se você quiser aparecer aí no final do vídeo, cara, comenta alguma coisa legal aí, mano. Então, vai ser um prazer responder você aí, cara. De verdade, conta um pouquinho da sua história. Como passou seu dia, cara. Como tá sendo aí a sua vida. Conta pra mim. Tô aqui pra te ouvir, cara. Não tô aqui só pra falar, não. Ai, novamente, quero agradecer imensamente por tudo isso. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Saber que tem alguém aí atrás me ouvindo. Obrigado, Una. Nome de Kotari. Tamo aí. Ai, que delícia, mano. Fazer isso aqui é maravilhoso. Opa, peraí, não vou fechar não. Galera, está acontecendo a Gibi Flash, mano. Na moral, você aí, mano, que tá pretendendo fazer um rolezinho, cara. Pô, vai no cinema, leva a gata, o animal.
Uma namoradinha tua, uma menina que você quer sair, um amigo seu, uma amiga sua, um cachorro, seu irmão, sua irmã, sua família, um papagaio, um periquito, um jacaré, ou talvez uma capivara, até pode ser um gatinho pequenininho assim, recém-nascido, independente do bicho ou ser que você vai levar. Sai um pouco aí, mano, do seu quartinho, velho. Vai viver a vida, cara. Pô, ver um filme de estúdio clipe na telona, que maneiro. Imagina ver o Totoro, que parece o Snorlax gigante na tela do cinema. Vai na sessão 3D do cinema que vê o Totoro, mano. Tem coisa mais maneira que isso, cara. Vai sim, cara. O mundo da internet é maneiro, só que o mundo físico também é muito massa. Dá pra você aproveitar muita coisa, cara. Viver a vida. Não perde tempo aqui não, cara. Tanta coisa aí fora boa, assim como ruim, mas mais boas ainda. Sério, sério de verdade. Vai ver um filminho, cara, nem que seja um. Parece que, tipo, no Cinemark lá, eles estão com promoção, cara. Parece que você tá pagando até 15 pila no ingresso, cara. Pô, na moral, 15 pila é dinheiro, mas, pô, o ingresso que é 25, você é gato dá 30 pila, cara. Vai lá assim, tu e teu irmãozinho lá, fãzinho de anão. Fãzinho de anão. Fãzinho de anão é foda dos Smurf. Fãzinho de anime, sabe? Meu irmão gosta, cara. Vou levar ele pra ver um filminho. Tá chegando o aniversário dele. Ele vai adorar. Faz isso, cara. Ghibli Flash, hein, mano. Tem vários filminhos lá. Vai ver a menina que anda na água lá. Os dragão azul lá, mano. Do menino lá que se transforma lá. Ai, como eu gosto de fazer isso, cara. Saber que tem alguém atrás me ouvindo. Saber que você aí ouviu até aqui. É muito especial pra mim, cara. Na moral. Muito obrigado por mais um episódio, pessoal. Eu amo muito vocês. Até sábado que vem. Deus abençoe a vida de cada um, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Candy! Vambora!
sobre ser inabalável. Se a prova de balas é sobre sempre se levantar apesar do dano. Já era, pai, já era. Mas o dia da luz acende, começa tudo tão bonito. Pode amar, pode amar, vocês são tudo que eu preciso. Tô resolvendo um monte de coisa, mas vocês não precisam saber disso. Relaxa que isso é coisa minha, é besteira, deixa isso comigo. E se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão. Estavam comigo e hoje já não mais estão. Que eu dei errado no amor, que o mundo inteiro tem me dito pai. Quanto mais eu tento, mais estraga minha vida. E por mais que muitos me odeiem, eu entendi o motivo. Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei prejuízo. Eu vejo tudo se afastando, pessoas estragando tudo, querem que só eu assuma. Mas não preciso ficar preocupado que eu tenho resistido tudo muito bem. Mas não me incomodo ninguém, pois eu sou a prova de balas. Pois eu só tenho uma chance. Eu sou a prova de balas. Te afirmar, vai parecer uma tempestade, vai parecer que o mundo vai acabar, mas sabe o que acontece no final? Você se levanta de novo, demorou? E de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for necessário.